satisfação muito grande receber você. Nós estamos aqui com a nossa coordenadora geral, que é a Gilda, com a professora e diretora do SES, a Liliana, com a Adriana e a Priscila, que trabalham no SES e dão sustentação a todo o nosso trabalho prático que nós desenvolvemos. Nós agradecemos você ter aceito participar desta palestra. Nós sabemos da sua importância hoje no cenário político nacional, quer seja pelas políticas públicas que são desenvolvidas no seu estado. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra sua no Encontro de Educadores de São Paulo há um ano e ficamos todos admirados com o processo que é desenvolvido no Maranhão em relação às políticas de educação, de saúde, as políticas públicas mais importantes. Sabemos da sua presença importante no debate político nacional. Hoje, você é uma das figuras centrais nesse debate e a gente acompanha toda a sua trajetória. O que nós pensamos seria uma exposição sua de 30 minutos e depois nós levantarmos rapidamente, eu vou pedir para os que fizerem perguntas, fazerem perguntas rápidas, de 2 minutos cada uma, umas 5 perguntas, e depois você faria as respostas e a fala final. Sabemos da preciosidade do seu tempo, né? Então, a gente vai procurar respeitar o máximo possível 1 hora, conforme foi conversado com a sua assessoria. O tema é a luta pela democracia, eleições de 2020 rumo a 2022. Além da presença aqui na sala, essa palestra pode ser vista no Facebook, né? E todos o conhecem, mas eu gostaria de dizer alguns aspectos do seu currículo. O Flávio Dino foi do movimento estudantil, é advogado, é professor, foi juiz federal, tem mestrado, assessorou os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, foi deputado federal, governador eleito do Maranhão em 2014 e reeleito em 2018. Então, eu gostaria de passar a palavra para o governador Flávio Dino, para essa exposição, se você concordar, não é, Flávio? Que seja de 30 minutos e depois a gente abre para algumas perguntas e as suas considerações. Bom, quero cumprimentar todas e todos que estão nos acompanhando, que estão na sala virtual conosco, todos que assistem ou assistirão posteriormente por intermédio das redes sociais. Quero agradecer a gentileza do convite, porque, assim como vocês, acredito que a formação política continuada é um dever, é uma obrigação de todos nós, porque, evidentemente, num debate como este, é uma oportunidade, para mim, de aprendizado. Então, eu agradeço o convite, porque é uma forma de eu me engajar, me solidarizar com esse esforço que vem desde 1985 na produção de reflexão e da luta de ideias no nosso país. Tão necessária. Nós sabemos a importância que isso tem para a construção de hegemonia política, sobretudo nesse momento que nós poderíamos caracterizar como sendo, na acepção gramsciana, de um interregno, ou seja, uma transição inconclusa, que se verifica em vários planos, a exemplo da própria temática da geopolítica no planeta, em que um império antes predominante se vê ameaçado nos seus interesses, enquanto você tem outros centros de emanação, de dinamismo econômico, de políticas públicas, enfim, disputando essa condição tida como intocável
no caso dos Estados Unidos. Então, a partir deste poderoso condicionamento na esfera internacional, nós temos outras tantas situações que podem muito facilmente configurar aquilo que o Gramsci, na década de 20 do século XX, chamou de interregno. Isso se dá ao mundo do trabalho, que vive permanentemente tensionado pela tendência de descarte de pessoas e de precarização das relações de trabalho, que não é, obviamente, um processo recente, mas que se aprofunda, se nós olharmos todo o ciclo das chamadas revoluções industriais, a enésima potência com a chamada quarta ou quinta revolução industrial, que pressupõe uma gigantesca constituição de redes de trabalho, de automação, que levam objetivamente a que o mundo do trabalho seja empurrado para essa lógica da precarização e da instabilidade. Isso também é um elemento grave nesse aspecto do que nós poderíamos chamar de interregno, ou seja, nós temos várias transições e vários centros de emanação de crises se entrecruzando simultaneamente. Neste contexto, há essa grave crise ecológica, ambiental, traduzida desde as altíssimas temperaturas que temos verificado, inclusive no nosso país, até a própria pandemia do coronavírus. Então, muito sinteticamente, eu diria que esse ambiente sui generis, singular, que nós verificamos, se traduz ou se materializa nesses três, entre tantos outros, mas foco nesses três sintomas. A geopolítica no planeta, marcadamente Estados Unidos e China, a questão do mundo do trabalho, crise ambiental, crise ecológica. O que fazer diante disto, que é a proposta do debate aqui entre nós? Nós temos os vários planos em que atuamos. Quando ocorrem processos eleitorais, todos esses planos de atuação são submetidos a testes de estresse, como se fosse uma ultradensificação das várias formas de luta que nós adotamos, porque pelas características brasileiras, pelas condições do nosso país, o processo eleitoral acaba sendo o momento em que a luta ideológica, a luta política, a luta popular, a luta de ideias, parte da luta ideológica, se concentra e, ao mesmo tempo, alcança largos setores sociais. A eleição é como se fosse um palco iluminado e que, portanto, nós temos que, evidentemente, buscar o seu centro para poder influenciar o rumo do espetáculo da história no nosso país. Como fazer isso? Nós temos, agora nas eleições municipais, a meu ver, duas faces de intervenção. A primeira é aquela referente à própria política local. Nosso país é continental, 5.570 cidades. São, portanto, 5.570 eleições. Não há uma tática eleitoral unívoca, uniforme, homogênea, aplicável em cada uma das cidades brasileiras, de modo mecanicista. Não há isto. A política local tem o seu próprio peso, tem a sua própria dinâmica. Isso se traduz, por exemplo, no plano das alianças. Pegar mesmo no Maranhão, 217 cidades, 217 eleições. Há as alianças mais diversificadas possíveis. É claro que a gente tenta, dentro da grande aliança que governa o Estado, com 16 partidos, procurar espelhar isso no plano das políticas municipais, mas isso é muito difícil. O que nós temos
por conseguinte, de encontrar qual a nossa identidade no debate da política local. Eu considero que temos que evitar dois extremos. O primeiro, achar que a política local é totalmente desvinculada dos projetos nacionais ou dos marcos ideológicos. Isso é um extremo gravemente equivocado. Assim como também o outro extremo também o é, considerar que há uma espécie de determinismo em que o debate nacional vai se refletir no rumo das eleições municipais. Não é assim. Algumas cidades mais, outras menos. No plano nacional, você tem cidades, considerando a vastidão do território brasileiro, nós temos cidades em que a dinâmica nacional tem uma incidência maior, e outras se aproxima de zero. E os fatores locais aqui são aqueles que vão determinar o resultado da eleição. Não sei como é a experiência de vocês aí, mas tem cidades no nosso estado em que os grupos políticos locais não têm muita pertinência em relação a partidos. Os grupos, eles são maiores do que os partidos. Eles são estruturados, às vezes, há décadas. E aqui ainda há uma coisa curiosa, às vezes, não é sempre, em algumas cidades, os grupos são identificados, por exemplo, por nome de animal, ou por cor. Então, o pessoal não liga muito ao partido A, B, C, não é aquele grupo, eu sou do grupo X, e é desse grupo porque o pai dele, o avô, foi. Então, a política local acaba passando por cima do lulismo, do bolsonarismo, passa por cima. Então, você não pode querer metafisicamente se situar num desses extremos. Como quase sempre na vida, você tem que buscar a mediação. E essa mediação que eu creio que nós temos que fazer na eleição municipal. Ou seja, de um lado, fazer o debate local com a nossa visão. Qual é o centro da nossa visão? Combate à desigualdade social, combate à injustiça social. Esse é o nosso centro. E você consegue fazer muita coisa no plano subnacional. Às vezes eu vejo companheiros e companheiras da esquerda fazendo um debate pela mudança, pela transformação, aludindo apenas a questões nacionais. Está errado. Porque você chega para a população e quase que esvazia a sua própria importância. Porque imaginemos um candidato a prefeito que diz assim, olha, pessoal, é o seguinte, eu sou candidato a prefeito, mas se o Bolsonaro ficar aí, eu não vou conseguir fazer nada. Aí o povo não vota no cara, porque vai dizer, olha, o cara já está dizendo que não vai fazer nada, esse aqui não serve. E a gente vê isso. Ou seja, de um lado, você não pode esvaziar, portanto, o poder local. Claro que você não vai vender ilusão, que você vai prover pleno emprego na esfera municipal. É claro que não. Então, eu considero que nessa face da política local, é possível dizer e fazer muita coisa, revigorá-la, valorizá-la. E isso é essencial, porque você tem que falar dos problemas do dia a dia da população e dizer como vai resolver ou tentar resolver na sua esfera de competência. E depois desses anos todos aqui, 5 anos e meio, quase, rumando por 6 anos de exercício do governo, todos vocês que têm grande experiência política sabem que é possível fazer muita coisa. E nós, mais uma vez, estamos provando isso aqui no Maranhão. Eu não tive um dia fácil aqui. Eu já assumi o governo em 2015, já com uma economia em recessão, desemprego crescendo. Aí eu estava achando ruim, veio o impeachment da Dilma. Aí eu estava achando ruim, veio o Temer. Aí eu estava achando ruim, veio o Bolsonaro. Eu estava achando ruim, veio o Bolsonaro com o coronavírus. Então, de 2015 para cá, é só dificuldade. Agora, neste período de tempo, nós multiplicamos por 4 o número de leitos de UTI no Maranhão, nós abrimos 15 hospitais no Maranhão, nós abrimos hoje o 53º restaurante popular, 53 restaurantes populares no Maranhão, a nossa rede é maior do que a de São Paulo proporcionalmente, de segurança alimentar.
partimos de 6 para 53. Nesse espaço de tempo, fizemos mais de 1.000 obras educacionais. Nesse espaço de tempo, nós implantamos e pagamos o maior salário de professores para 40 e 20 horas das redes estaduais do país. Nesse espaço de tempo, eu criei uma universidade estadual nova. Nesse espaço de tempo, nós dobramos o número de bolsas de pós-graduação. Nesse espaço de tempo, nós tiramos São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Nesse espaço de tempo, nós tiramos Pedrinhas, a penitenciária de Pedrinhas, da referência dos piores para um sistema penitenciário premiado no que se refere à oferta de trabalho e educação para os presos. Então, nós temos conquistas concretas, qualquer que seja o plano da política pública. Então, eu concluo esta observação sobre essa face, dizendo que, na eleição municipal, o campo popular, o campo nacional popular, tem a obrigação de, evidentemente, fazer a luta de ideias, porém, ao mesmo tempo, discernir os problemas que podem ser resolvidos, que encontram solução no plano local, com políticas públicas nessas várias áreas que eu mencionei, e posso depois sublinhar, destacar algum aspecto quando da fase de perguntas, para mostrar que nós temos essa capacidade de incidir praticamente, faticamente na vida da população. A outra face da nossa intervenção na eleição municipal é, obviamente, o debate nacional, o debate ideológico. E aqui eu acho que há questões bem agudas que nós estamos obrigados a considerar, porque estão no centro dos acontecimentos. Por exemplo, emenda constitucional 95, teto de gastos. Nós temos que olhar isso com muita atenção agora, porque esse é o debate da hora presente no Brasil. E quem inventou o teto de gastos não sabe o que fazer com ele. Então, doido para inventar um jeitinho, um drible, uma coisa desqualificada. Nós somos contra a emenda 95, claro, porque ele é um constrangimento às políticas sociais. Agora, nós não vamos aceitar jeitinho, porque o jeitinho é o que convém a eles. Eles querem mais ou menos fingir que estão cumprindo o teto, dizer que tem o teto, mas ao mesmo tempo fraudar o teto. Sabe para quê? Para não mexer no teto, para ser usado contra a gente quando convier. Então, se eles querem agora chegar à conclusão que não tem como conviver com o teto, que revoguem o teto. Essa tem que ser a nossa linha. E não aceitar jeitinho, porque depois fica a emenda 95 que vai ser usada contra um governo progressista do nosso campo no futuro. Então, essa é uma questão imediata que nós temos que colocar na eleição. Porque isso está vinculado na vida do povo ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial de R$600 está imbricado com o teto, porque não há espaço fiscal, vigente a emenda 95, não tem espaço fiscal para botar o auxílio de R$600. Esse que é nem de 300. Nem de R$300. Esse que é o drama deles. E eu acho que nas eleições municipais nós temos que colocar isso. Nós somos o campo que defendemos os R$600. Nós criamos, nós aprovamos e nós queremos manter. E por isso mesmo nós não aceitamos um fiscalismo que nenhum país do mundo pratica, ainda mais numa conjuntura de crise, que é essa aplicação dogmática da emenda constitucional 95, este caso único do planeta de teto de gastos e, portanto, teto de despesas sociais contido na Constituição. É um caso único no planeta. E está provado que, obviamente, esse engenho único no mundo não pode funcionar. E objetivamente não funciona. Creio que também no plano dessa dimensão, digamos, mais nacional da eleição, nós temos que fazer o debate do emprego. Quer dizer, teto, auxílio, emprego. Porque é o que nos distingue. É a nossa visão de desenvolvimento, de política industrial, de economia solidária, de bioeconomia, de economia verde, tudo voltada a proteger o mundo do trabalho, desenvolver o país, proteger o mundo do trabalho. Essa também é uma abordagem fundamental. E neste aspecto,
O nosso governo tem hoje o terceiro melhor desempenho do país, o nosso estado, Maranhão. Terceiro, CAGED do Ministério da Economia. Nós temos o terceiro melhor CAGED do Brasil. Mas vejam, não é em termos proporcionais apenas, é em termos absolutos. Nós somos um dos 7 estados que tem saldo positivo de empregos formais em 2020. Saldo positivo pelo 4º ano seguido. Até aqui, graças a Deus, até o mês de agosto, né? É o mês de agosto que saiu agora, o CAGED. Então, nós estamos... E o melhor desempenho do Nordeste, melhor, o Maranhão. O único estado do Nordeste que tem saldo positivo de emprego, formal, CAGED, Ministério da Economia. Então, esse é um aspecto que nós não podemos tirar da mesa, porque, repito, é o que nos distingue. Nós não podemos abrir mão da nossa vinculação ao campo do trabalho dos trabalhadores, da proteção da renda, do emprego. Mesmo que diga, existem novas formas de trabalho humano, muito bem, vamos olhar quais são essas novas formas. As novas formas implicam o retorno da precarização do trabalho na primeira fase da Revolução Industrial, que é a uberização, com esses jovens que não têm nenhuma proteção, zero proteção, não tem repouso, não tem jornada, não tem férias. É isso que são as novas formas de trabalho humano. Então, a humanidade anda 400 anos para voltar a este período, e é isso que está acontecendo. Numa coisa curiosa, numa irresponsabilidade social e numa irresponsabilidade fiscal. O que nos acusam de sermos perdulários, despesistas, da terminologia portuguesa, na verdade, quem não tem responsabilidade fiscal é quem convive com a precarização do trabalho. Porque o que vai acontecer? Isto é uma bomba fiscal. A não ser que eles estejam cogitando de campo de concentração. Num certo momento, botar todo mundo em câmara de gás. Como eu acho que não chega a tanto, o que vai acontecer com esses trabalhadores precarizados hoje? Vão todos bater no SUS e na assistência social, na chamada LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Quando tiver algum infortúnio ou o advento da idade, o implemento da idade, onde esses jovens uberizados, por exemplo, estarão? Estarão na fila do INSS, demandando o benefício assistencial que será pago pelo Estado. Então, eles têm autoridade para falar de irresponsabilidade fiscal? Claro que não, porque isto é uma insanidade fiscal. E por isso mesmo acho que, obviamente, é uma obscenidade social em primeiro lugar, mas também é uma irresponsabilidade fiscal. E por isso acho que também nessa abordagem dessa face nacional da eleição municipal, nós temos que pautar a temática do trabalho, teto, auxílio emergencial, trabalho, emprego, como questões vitais, como um projeto nacional de desenvolvimento. Eu concluo, Gilda, que é a nossa presidenta, e Augusto, com uma prospecção de cenários para 22. Nós temos que esperar um pouco o desenlace dessa eleição municipal. Uma eleição esdrúxula, uma eleição que, a rigor, não deveria nem estar ocorrendo, porque é uma eleição quase que inviável, porque é uma eleição que não se consegue fazer debate, porque tem um coronavírus. Você não consegue fazer mobilização de rua de novo, direito, porque tem um coronavírus. Aqui ontem um candidato desistiu, porque pegou o coronavírus. O candidato do PCdoB está com coronavírus. Nosso candidato de São Luís está com coronavírus. Está há 14 dias fora da campanha. Ele e outros. Aí outro candidato do Solidariedade desistiu porque está com coronavírus. Então você fica o tempo todo com dificuldades de fazer campanha. Não pode ter debate. Ninguém faz debate. A justiça eleitoral não funciona direito. Quer dizer, é uma eleição, vocês estão vendo a confusão nos Estados Unidos. O risco que a eleição está correndo, porque o Trump, se perder, pode inventar uma confusão. Não acredito, mas pode inventar que coronavírus fraudou a eleição.
Então, realmente, é uma eleição muito difícil e, portanto, com resultados ainda muito imprevisíveis. Eu acho que a população só vai arbitrar na última hora. Eu acho que é em novembro, porque começar... Essa é uma tendência, né, de encurtamento das campanhas. Eu acho que isso vai ser mais pronunciado ainda nesse ano. Então, acho que até a população entender, acordar, acompanhar, se informar sobre as candidaturas, eu acho que a gente só vai ter um quadro eleitoral mais claro em novembro, pouco mais perto da eleição. O que me parece é que nós não teremos grandes vencedores na eleição, assim, entre as forças nacionais. Acho que ninguém vai poder, a sério, cantar vitória. Acho que vai sair um quadro assim, mais fragmentado, né? Um pouco centrão, um pouco bolsonarismo, um pouco esquerda, e aí cada um vai enaltecer as suas vitórias e vai, ao mesmo tempo, sublinhar as derrotas do outro campo. O que eu acho, portanto, é que da eleição municipal não emergirá a luz para iluminar 2022. Até aqui, falando neste momento. Como disse, pode ser que isso mude daqui para novembro. Hoje, acho que a eleição municipal não vai sinalizar um caminho, o que vai sobrecarregar os nossos desafios em 2021, para, de fato, aí encontrar o caminho. Que, a meu ver, passa, eu tenho insistido nisso, vocês sabem, na ampliação das nossas forças. Que aí fica um debate, às vezes, meio tosco, meio superficial, para ficar medindo por uma régua quem entra e quem não entra. Ah, esse entra, esse não entra. Quando a régua, a meu ver, é o programa. É o programa que define a régua. Não é uma régua a priorística, que você estabelece uma espécie de patamar a priorístico e portanto, você cria um processo de exclusão de alianças. Eu acho que nós só vamos conseguir reverter o sinal da hegemonia à direita na política brasileira ampliando as nossas forças. O que não significa olhar apenas para a dimensão institucional, que é o grande erro. Quando eu falo ampliar, é ampliar, sobretudo, para setores sociais, Sua Excelência o povo, mais amplos do que a esquerda organizada. E essa é a grande dificuldade, porque cada um hoje muito cioso das suas próprias bandeiras, esquecendo do principal elemento do desafio político, que é convencer os outros acerca das suas bandeiras, dialogar com os outros acerca das suas bandeiras, porque a política definitivamente perde a sua eficácia se for uma atividade narcisista, em que cada um procura apenas enaltecer os seus próprios atributos e enxergar numa espécie de espelho ideológico a sua suposta perfeição. Não é esse o nosso ofício. De modo que eu acho que, do ponto de vista político, a gente precisa reforçar a importância de um campo progressista ampliado para a gente poder derrotar o fascismo em 2022. Então, essas as minhas observações iniciais e me coloco à disposição de todos, todas, para comentários, perguntas, etc. Muito obrigado. Bem, então, vamos ver aí quem gostaria de fazer pergunta de forma bem objetiva, né, ao governador Flávio Dino. André? André quer fazer uma pergunta. Boa noite. Estão me escutando bem? Estamos sim, André. Primeiro, prazer em estar aqui com todos. Prazer estar escutando o Flávio. As palavras do Flávio são sempre muito sábias, né, esclarecedoras, principalmente nessa conjuntura atribulada que a gente vive. Governador, eu queria fazer uma pergunta de ordem estratégica. Diz respeito à questão eleitoral. Para mim, muitas vezes parece um paradoxo essa necessidade que a gente tem de estar nos processos eleitorais sendo visto, sendo
e, ao mesmo tempo, uma demanda de frente ampla necessária para combater essa onda fascista que a gente está vivendo. Isso seria um paradoxo? Como é que a gente concilia essa necessidade de protagonizar e, ao mesmo tempo, de ter que compor com outras forças? E o senhor já mencionou em algumas outras entrevistas e palestras sobre a federação, uma federação de partidos. Como é que funcionaria essa federação? O próximo é a Clotilde, a Tide. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar, porque é sempre muito importante escutar o governador Flávio Dino, justamente porque ele sempre traz essa questão de que o que é possível conseguir nesse momento, né? E traz uma esperança, porque o Maranhão hoje é um exemplo de que é possível fazer, né? E eu queria, governador, dizer o seguinte: aqui em Campinas, nessa campanha, acompanhando a campanha do Gustavo Peta, a gente está observando assim, uma adesão muito grande dos professores da rede municipal, porque durante esses anos, na Câmara Municipal, foi possível algumas vitórias que os professores consideravam muito importantes, né? A questão da escola, contra a escola sem partido, contra as escolas cívico-militares, e questão de gênero, tudo isso. E agora tem essa questão da volta às aulas, que nós consideramos precoce, que coloca em risco a vida, né, de toda a comunidade escolar. E há uma mobilização muito grande em relação a isso. E a gente observa professores que não se identificam com partidos políticos, pessoas mais jovens, né, e que colocam na candidatura, na campanha do Gustavo, uma forma de organização e são bastante ativas. Então, eu queria perguntar se no Maranhão, que é um estado que conseguiu um salário mais alto aí para os professores, que é muito bem visto, como que está se dando essa questão da educação, da mobilização em torno de uma educação de qualidade, como uma bandeira importante, que é uma bandeira municipal, né, que aqui em Campinas a gente está vivendo essa realidade. O próximo inscrito é o Wellington. Muito bem. Boa noite a todos, a todos. Excelentíssimo governador, parabéns mesmo, sempre louvável, gratificante ouvi-lo. O Wellington Santos, sou dirigente sindical da representação da agricultura familiar na Bahia e também nesse debate da formação sindical. Então, nesse adendo, um debate importante nessa reflexão, e aí você falou muito bem, governador, são 5.570 eleições, que, em regra, não é a mesma para 2022, que vai ser unificado. E aí a pergunta minha vai nesse sentido dessa onda fascista, neofascista, que a sociedade ainda precisa buscar conhecer e entender melhor as origens desses termos, para nós estarmos dialogando bem. E aí eu quero chegar com isso. Essas relações das eleições agora municipais, e aí você cita como exemplo o Maranhão, 16 partidos na base do governo do Estado. Porém, tem municípios que certamente a disputa é entre os partidos da base aliada, inclusive, né? Não tem necessariamente uma oposição de fora da base do governo. Então, essa onda de poder, uma onda neofascista, interfere nas forças políticas, mesmo nessas nossas, e nas organizações sociais. Um debate para nós estarmos dialogando. Agora nós estamos vendo aí o excesso de prisões, de mandado de prisão, busca e apreensão por fraudes na saúde. Então, o Bolsonaro disse um dia desse aí que acabou a Lava Jato, ontem, na declaração dele, acabou a Lava Jato porque não tem mais corrupção. Coincidências à parte, é preso gente da saúde direto aí por conta disso. E aí a pergunta que fica nessa questão, acabou a corrupção ou é porque essa gestão de saúde é da sociedade civil pelas tais OS? E aí o governo Bolsonaro sai dessas culpas. Basicamente é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se há outros que querem se inscrever.
A Dalva Preta. A Dalva. Então, Dalva, você está com a palavra. Dalva. Bom, então eu vou fazer uma pergunta enquanto a Dalva... Estão ouvindo? Então a Dalva mesmo. Vamos lá. Pronto, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar também o governador Flávio Dino pelo seu desempenho nos 2 mandatos, praticamente já chegando aí, que chegará ao final, no seu programa de governo, né? Uma referência hoje para nós nordestinos. E, rapidamente, 2 perguntas. Governador, o senhor acha que realmente é possível uma aliança, um pacto entre os partidos de esquerda e aliados para essa nova preparação 2020, 2022? Primeira pergunta. Segunda pergunta é: as pesquisas que estão sendo colocadas hoje, que já vê o Bolsonaro como o próximo presidente da República, ela é real? Porque tem assustado muita gente. Eu sei que política é política e o jogo ele pode ser virado a qualquer momento. Mas essa questão do auxílio emergencial favoreceu muito o governo, em que pese não ter sido ele o propulsor da ideia do auxílio, muito pelo contrário, negou isso até quando não aguentou mais, e hoje se beneficia e se apropria dessa questão do auxílio emergencial, inclusive dizendo que foi o governo que mais fez pelo povo do seu país, que nós também sabemos que é uma verdade. Será que nós vamos continuar com um fascista no poder, mentindo até quando e por quanto tempo? Seriam essas 2 perguntas. Muito obrigada, boa noite. Eu sou Dalva Leite, sou dos comerciários, Sindicato dos Comerciários aqui de Salvador, na Bahia. Obrigada. A próxima inscrita é a professora Silvana, do Simpro Espírito Santo, e eu queria que aqueles que quisessem ainda fazer perguntas se inscrevessem enquanto ela está fazendo a pergunta ao Flávio Dino. Silvana? Beta, tem o Bernardino também, depois da Silvana, tá? Tá bom. Então, Bernardino depois da Silvana. Tá. Então, vamos. Vou aumentar um pouquinho o meu som aqui. Depois você começa, eu começo. Governador Flávio Dino, prazer estar aqui com todo mundo aí, o Petra, a Véia Clotilde, outros muitos aí, a Liliana, né? Mas eu tive o prazer de, no encontro que tivemos em São Paulo, ouvi-lo falar. E a partir dali eu fiquei assim, já em sua defesa. Gente, Silvana, só um minutinho, tem um barulho aí de algum microfone aberto, eu acho. Hã? Espera aí. Acabou. Era uma outra reunião aqui. Então, assim, desde aquele momento eu já fiquei querendo que Flávio Dino se tornasse presidente do nosso país. E com o passar dos dias, e te ouvindo mais vezes, te acompanhando em lives, eu tenho certeza que é isso que quero. Então, algumas coisas os companheiros aí já falaram, sabe? Mas, assim, tem situação que me incomoda muito e me preocupa muito, que a gente vê que o discurso do Bolsonaro ele se contrasta com a realidade. O amigo ele falou agora da corrupção. Acabou a corrupção, mas toda hora está sendo preso alguém. Outra coisa, a tentativa dele de fazer uma proteção política institucional da sua própria família, porque deve ter muito podre ali. E dizem que ele já faz visitas pessoais. Eu estava ouvindo um dia desse aos políticos, como se fossem amigos de cozinha deles. E tudo uma forma de tentar barrar que os processos venham à tona e que
e que a história do erro familiar se torne nítido para todo mundo. Outra coisa que também eu tinha notado aqui é a questão do Bolsonaro se beneficiar de conquistas que não são dele. Ele se beneficiou e cresceu agora, esse crescimento de Bolsonaro, que ele estava em franco declínio. O crescimento de Bolsonaro é por causa dessa ajuda desse fundo que a gente tem agora, e que isso não é luta dele, pelo contrário. Outra coisa que eu tenho certeza que ele vai se beneficiar vai ser do Fundeb. Eu não tenho dúvida disso também, que ele vai colocar isso como um feito do governo dele. Agora, uma coisa que me coloca com muito medo é o seguinte: fazemos parte de um partido, que é o Partido Comunista do Brasil, o qual me orgulha muito pela história, e eu tenho muito orgulho mesmo de falar que eu faço parte desse partido. Mas o povo tem medo do comunismo. E a forma como é colocado o comunismo pelo Bolsonaro e pelos aliados de Bolsonaro, pela ignorância que o cerca, pela terra plana e por aí vai, pela mudança da ciência, distanciamento científico e tudo mais, e distanciamento da realidade do que é verdade, e essa massa, e eu creio que a gente precise dela também. Como é que você vê, que forma que você vê de enfrentar isso? Apesar do que, eu imagino que a hora que você estiver num debate com Bolsonaro, ele vai ter que tomar outra facada, porque ele não vai, talvez ele vá num, mas ele não vai poder em outros. Porque, além de tudo, você é bacana quando você fala, você interage com quem você está falando, você sabe, você chega ao povo, você fala e você é entendido. E ele fez com que o clamor da ignorância nacional, da covardia, da violência, viesse à tona, e esse programa não é nosso. A gente vai contra tudo isso. Como é que você pensa em enfrentar isso? Porque eu acho que hoje é você. E eu acredito que a esquerda vá se unir, eu acho que o seu nome é o grande nome, acho que Lula também deve estar aí ao seu lado, você deve estar em constante discussão com Lula e dialogando, né, com Lula o tempo todo a esse respeito, e eu não estou vendo muita dúvida nisso. Mas como é que você vai enfrentar isso? E o nome comunismo? Bom, o último inscrito é o Bernardino, que é do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. Bernardino. Boa noite, pessoal. Estão escutando direitinho? Estão escutando? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Eu tive que retornar. Está cortando, Bernardino. Está cortando? Não, fala mais um pouco, vamos ver. Está cortando. Mais ou menos na linha da Silvana. Está cortando? Deixa para o... Não, mas fala, vamos ver se a gente entende. Tá. É mais ou menos na linha da Silvana com relação ao nome. Acho que hoje tornou-se um dos principais nomes no cenário nacional, mas eu queria ouvir dele de questão. Como ele é um dos principais nomes que nós temos no país, futuramente aí para até candidato a presidente, como que ele, será que ele consegue nos dar uma luz, se é possível um país como nós, tão grande, tão rico, se consegue chegar a algum lugar sem os setores estratégicos na mão? Ele mesmo tem a base de Alcântara no estado dele. Nós tivemos aí recentemente um acordo vexaminoso da Boeing, ainda bem que não deu certo. Nós temos na mão do Guedes a pauta de privatização da Petrobras, da Eletrobras.
Agora, há poucos dias, o ministro das Relações Exteriores levou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, para a fronteira da Venezuela. Será que nós chegaremos a algum lugar no mundo, né, um lugar tão entreguista? Será que, sem o setor estratégico na mão, a gente consegue chegar a algum lugar nesse mundo? Era isso daí. Olha, tem mais um inscrito, gente. Adriana, Priscila, quem que está inscrito agora? O Astronauts. Ah, tá bom. Então vamos ouvir aí o Astronauts e aí o Flávio responde. Boa noite a todos, governador Flávio Dino. É um imenso prazer estar com todos. Satisfação aí com o nosso governador, nosso líder do PCdoB. Sou Astronadec Pereira, aqui do PCdoB da Paraíba, e faço parte do movimento nacional antifascismo, um movimento que se levanta exatamente com a bandeira, na defesa da bandeira da democracia, das instituições democráticas e dos direitos humanos. A minha pergunta ao nosso governador Flávio Dino, ela tem muito a ver com a pergunta da companheira há momentos atrás, na questão do que significa simbolicamente, no imaginário coletivo, o comunismo. Ou seja, é preciso realmente trabalhar essa coisa, esse símbolo no imaginário coletivo das pessoas, desmistificar muita coisa. Isso é um processo árduo e é preciso pensar nisso. E minha pergunta, ela encaixa exatamente com essa questão. Qual é o projeto de nação que o PCdoB tem pensado para o Brasil e para o povo brasileiro? Ele começa exatamente ao mostrar o que é realmente o comunismo e qual é o papel do PCdoB nessa vanguarda de luta na construção de um projeto de nação. Essa é a minha pergunta. Obrigado, felicidade a todos. Flávio, agora você responde e faz também as suas considerações finais. Fique à vontade, né? Porque nós estamos querendo ouvi-lo, né? Mas a gente sabe que seu tempo é restrito, então acho que você deve ficar à vontade para responder aí as perguntas e fazer outras considerações que você achar adequadas. Bom, eu quero agradecer a todas as perguntas, todos os companheiros e companheiras, porque trazem questões de altíssima relevância e servem de reflexão para mim mesmo, para nós todos, porque não existe boa prática sem boa teoria, né? Então, o debate de ideias é para, inclusive, eu próprio poder reexaminar as minhas próprias atuações concretas no nosso Estado e no debate nacional. Primeiro, o André pergunta sobre essa aparente contradição entre protagonizar e compor. Depende, a ênfase. Primeiro, são duas coisas indissociáveis. Num país complexo como o Brasil, um país grande, desigual, em que nós estamos aqui reunidos pessoas de vários estados, e, evidentemente, em raros momentos da vida brasileira, houve forças nacionais capazes de, mais ou menos, dirigir, no plano das ideias, o país inteiro. Você veja, mesmo forças políticas muito fortes, como o varguismo, sempre teve uma dificuldade grande em São Paulo. Por exemplo, né? Você pegar o Brizola, o grande líder brasileiro, os maiores da nossa história, nunca foi uma referência forte em São Paulo, por exemplo. Então, é muito difícil imaginar qualquer projeto de nação, como o nosso companheiro astronauta pergunta, que não envolva várias forças. Isso é desde sempre. Qualquer momento histórico do nosso país, qualquer, todos, sempre foi um bloco, uma frente, e nunca um único segmento. Eu digo assim de um modo geral, né? Tanto para o nosso lado como contra a gente. O Bolsonaro só é presidente
porque se compôs uma frente ampla em torno dele, que ia desde o mercado, que acreditava na agenda liberal do Guedes, ao chamado Partido da Justiça, representado pelo Moro, sistema de justiça, e mesmo o ethos, como a Silvana disse, o ethos da violência, da agressão, etc. Foi uma amálgama dessas forças que levaram à vitória do Bolsonaro. Então, nós só podemos imaginar em protagonizar compondo, e não de modo isolacionista, André. E foi o que nós fizemos aqui no nosso Estado. Um momento, primeiro, assim, com maior isolamento, depois fomos ampliando, exatamente para, junto com a ampliação, ir aumentando a nossa capacidade de protagonizar. E isso é muito definido também pela correlação de forças. Claro que a esquerda tem que procurar sempre liderar, mas há circunstâncias em que nós somos liderados, minha gente. É assim. A vida é assim. Não é porque a gente acha que a gente é melhor que a gente vai liderar sempre, porque isso tem uma lógica objetiva. Por exemplo, na derrota da ditadura, para derrotar a ditadura, era a esquerda que estava liderando? Não. Eram os segmentos liberais, mas ao centro que estavam liderando. Campanha das diretas. A gente estava junto acolá. Mas não era uma campanha só nossa, não era só a esquerda. Não é. Então, eu acho que a federação, André, pode representar, neste momento, um caminho para a gente manter a identidade, no caso da esquerda, do PCdoB, enfim, e, ao mesmo tempo, conseguir compor melhor, de modo mais orgânico. Inclusive à vista da legalidade, das regras legais. Porque você tem que fazer chapa própria para eleger vereador, para eleger deputado estadual, para eleger deputado federal. Não é simples. Não é simples. É muito difícil para todo mundo, para nós também. Então, eu acho que a federação é quase como uma exigência do tempo. Uma frente orgânica sobre a forma de federação, juridicamente falando, que consiga que a gente mantenha a nossa identidade e, ao mesmo tempo, esteja num bloco mais organizado que amplie a nossa força. A Clotilde pergunta, a Tid pergunta sobre a questão da educação, de fato é um ponto muito forte aqui, a gente tem um amplo apoio, foi entre os professores, as professoras, foi uma força muito importante nas nossas caminhadas aqui, desde sempre, aqui no Estado, e por isso que a gente tem uma ação educacional muito forte, para manter essa identidade. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão desde 1993, então já se vão 27 anos, claro que agora de licença. Isso cria uma identidade, porque naturalmente eu conheço sala de aula, enfim, eu tenho alunos, ex-alunos, enfim, que eu encontro pelo meio da rua, então isso já cria uma certa identidade com a categoria, né? E aí eu procurei no governo dar congruência a isso, coerência a isso, ações de infraestrutura, porque aqui, quem teve no encontro de educadores do PCdoB, esse de São Paulo, que alguém aludiu, lembra que eu mostrei uma escola de taipa, de barro, de palha, que era essa a realidade em muitos municípios, não escolas estaduais, escolas municipais. Eu implantei um programa para construir escola, doar escola para municípios, centenas de escolas, centenas. Não é uma, não, duas, são centenas. Nós temos mais de 1.000 obras educacionais entregues aqui, mais de 1.000 e quase 1.100 obras. Entre reforma e construção, escola doada, construção de biblioteca, de laboratório, escola de tempo integral, enfim, um cardápio completo. E, finalmente, a temática da qualidade. O nosso IDEB era um dos menores, avançamos, não estamos ainda no meu objetivo, que era chegar entre os 10 melhores, mas saímos das últimas posições do IDEB, ficamos no terceiro melhor IDEB do Nordeste, atrás de Ceará, Pernambuco, que tem um trabalho educacional muito sólido. E com isso, Tid, nós mantemos a liga com a categoria. É claro que tem atrito daqui e dacolá, mas eu sou o primeiro governador, nos últimos 25 anos, que não teve nenhuma greve de professor. Zero. Em 6 anos, praticamente. E eu rezo todo santo dia. Eu tenho aqui um altar imenso aqui no meu gabinete, que começou com uma Nossa Senhora Aparecida e já tem para lá de 30 santos. Porque a coisa foi piorando, a crise foi piorando, e aí eu fui incorporando novos santos, Santa Nossa Senhora, tem santo aqui de todo canto. E fui incorporando para poder aguentar tanta crise.
Então, eu rezo todo dia aqui. Mas nós não tivemos nenhuma greve de professor, não tem greve de policial, não tem greve de ninguém, porque a gente negocia, conversa e tal, vai levando do jeito que Deus permite. A gente não consegue atender tudo. Mas hoje, o piso nacional de 40 horas é 2.850, o nosso é 6.400. Quer dizer, a gente paga 2,5 vezes o piso nacional de 40 horas. O nosso professor de 20 ganha mais do que o piso nacional de 40. Nosso professor de 20 ganha mais do que o piso nacional de 40. Então, a gente vai mantendo a ligação. Claro que tem uns que não gostam, tem uns que criticam. A vida é assim, né? Mas, de um modo geral, a gente mantém essa liga. Eu ia te dizer, em suma, isso. Você não pode perder. Porque, no meu caso, que sou professor e tive um amplo apoio dos professores, seria um desastre político. Além de uma traição moral, seria um desastre político. Se não houvesse dinamismo na área que levasse a que a identidade se mantivesse, como graças a Deus se manteve. O Wellington pergunta sobre o bolsonarismo, o fascismo, enfim. Eu não uso assim, quando eu estou conversando assim, mais amplamente com a população, eu sequer falo assim, o fascismo. Eu falo do governo de poucos para poucos. Governo de poucos para poucos. Governo para os ricos, para os milionários, etc. Governo que não se preocupa com a população, etc. Enfim, você tem que caracterizar melhor o fascismo para poder fazer com que isto se ganhe rosto, né? Ganhe concretude na vida das pessoas. O bolsonarismo se fortaleceu. Me pergunta, acho que a Dalva, a Silvana, perguntaram, bom, o bolsonarismo vai ficar por aí? Ele, de fato, vive um momento de fortalecimento, mas eu acho que é contingencial, eu acho que é conjuntural, eu acho que ele é datado. Eu realmente não acredito que o Bolsonaro chegue com essa força toda na eleição de 22. Porque ele tem muitas contradições para lidar, muitas contradições. Por exemplo, o negócio da corrupção, que ele diz, eu acabei com a corrupção. Hoje o Supremo estava julgando, eu não vi o resultado, se ele vai ou não prestar depoimento para a polícia. Ele, não são os filhos, é ele próprio. Agora pegaram um dinheiro de coronavírus, 7,5 milhões de reais, e enfiaram, sabe Deus onde, sumiram com o dinheiro. Diz que doaram para umas entidades, para umas ONG, não sei o quê, e ninguém presta conta e ninguém cobra. Então não é que não haja corrupção. O que há é uma blindagem momentânea dos negócios dele e dos filhos, do Queiroz, enfim. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse debate. Eu acho que a pergunta do Wellington é muito adequada. Quer dizer, acabou a corrupção? Claro que não. Ela mudou de lugar e tem uma proteção, porque convém. Mas os exemplos estão aí. Não é só negócio de operação de saúde, de Estado e município, que tem também. É no governo federal. Estou dando um exemplo agora, da semana passada. Pegaram 7,5 milhões e deram fim no dinheiro. Ninguém sabe onde foi parar. Até hoje. Até hoje, ninguém sabe onde foi parar. E ficou por isso mesmo, o dinheiro subiu. Como é que se soma com 7,5 milhões? Fora os outros rolos aí, tudinho, da família, de Queiroz, de dinheiro, de cheque e de dinheiro, movimentação em dinheiro, lavagem de dinheiro, essas coisas. Então, eu acho que o bolsonarismo é um bicho feio, mas não deve, assim, não nos assusta tanto, né? É uma espécie de lobisomem. Ele aparece, mas depois desaparece. Então, nós estamos com esse lobisomem andando por aí, mas daqui a pouco a lua vai embora e o lobisomem vai embora. É o que eu acho. Não que a gente não tenha que fazer por onde, a gente tem que fazer nossa parte. Eu só acho que ele não vai ficar assim um lobisomem invencível até 2022. A Dalva pergunta, pacto é possível? É necessário. Agora, de que tamanho? Vamos ver. Em primeiro lugar, pacto com a sociedade. Outro dia eu escrevi um artigo junto com o nosso companheiro, está publicado aí, que é chamado A Esquerda e a Religião. Vocês podem botar no Google. Eu publiquei junto com o Júlio Veloso no jornal o Globo. E lá dizendo assim, olha, quem foi que disse que esquerda é contra a religião, que a religião é contra a esquerda? Quem foi que disse isso? Eu sou filho da teologia da libertação. Eu, Flávio. Eu sou católico.
devoto de São Francisco de Assis. E aí, onde foi que disse que esquerda é contraditório com religião? Onde foi que decretaram isso? Então, quando eu falo de ampliar, é inclusive em relação a setores sociais. A gente não pensar só em letrinha de partido. Não é só letrinha de partido, mas pensar em segmentos sociais. Eu acho isso vital. E aí, letrinha de partido, se possível. O máximo que for possível, melhor. Dentro de um programa de mudança, um programa de transformação. Eu acho que é por aí. Silvana, eu falei já da blindagem, do dinheiro, o negócio do comunismo. O negócio do comunismo é um troço difícil de enfrentar. Se eu disser para vocês que não é, eu estou mentindo. Mas, sendo do PCdoB, nós ganhamos 2 eleições em primeiro turno no Maranhão. E em ambas, enfrentando o debate do comunismo. Sempre. Em 2014 foi um negócio brutal. Inventaram até que os comunistas tinham invadido o acampamento de jovens evangélicos, tinha dado tiro, tocado fogo em Bíblia. Isso na televisão, pessoal. Isso não era negócio de fake news de internet, não. Era na televisão. Umas senhoras dizendo que os comunistas tinham chegado de vermelho, com revólver na mão, tomado as Bíblias, incendiado, e que elas correram para não morrer na mão do comunismo. Era esse o nível. Que parece uma bizarrice, mas aconteceu. Eu fui dar uma entrevista para uma televisão aqui, e eram 8 perguntas, mais ou menos. 6 eram sobre comunismo. Na sexta eu perguntei, vem cá, interrogatório do DOI-CODE ou é debate? Porque não me perguntou sobre educação, sobre saúde, sobre nada, era só o comunismo, não sei da onde, porque Stalin, porque não sei quem do Camboja. Eu digo, meu amigo, que é o Maranhão. Então, é um debate difícil. Agora, eu sempre enfrento, acho que vocês já até viram, quando me perguntam, eu digo, comunista sou, graças a Deus sou. E explico uma concepção a partir da etimologia da palavra e digo, olha, nós não podemos entender o significado de uma palavra a partir de preconceito. E eu sempre remeto à etimologia da palavra, à origem da palavra, que não tem nada a ver com os preconceitos. Comunista, comunidade, comunhão, comum. O que tem de errado nisso? A origem é bonita. Mas não sei aonde, não sei quem errou em nome do comunismo. Aí eu respondo com Jesus Cristo, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Não existe nenhuma posição política que possa dizer que nunca errou no mundo, qualquer que seja ela, inclusive a nossa. Então, eu acho que a gente tem que passar pelo debate, e passar, que eu digo, enfrentá-lo, mas, ao mesmo tempo, procurar a forma de fazer. Não é dando com a cabeça na parede. Porque se você dá com a cabeça na parede indefinidamente, ou você é masoquista, gosta de sofrer, ou você vai quebrar a cabeça e não resolve o problema. Então, você tem que encontrar a forma certa de enfrentar o debate. É isso que eu acho. E, às vezes, há companheiras nossas que acham que bater com a cabeça na parede é a solução. Não, você tem que encontrar a forma de apresentar esse debate, que é isso. Vou dizer, o PCdoB é isso, é um partido que defende o povo, trabalhadores, defende a comunhão mais justa da riqueza. É por aí que eu enfrento aqui no Maranhão, né? E fazemos um governo amplo. E hoje, em algum canto, se perguntado para vocês, você diz, lá no Maranhão, o governo é do PCdoB, e tem lá um monte de partido governando, as igrejas estão abertas. Eu tenho 2 secretários que são pastor, 2 são pastores. Relação ótima aqui com as igrejas católicas, enfim. Então, é claro, com todas as outras religiões. Então, eu acho que é por aí que a gente enfrenta, na prática, né? O velho Marx, a prática é o critério da verdade, ou é na prática que os homens devem demonstrar a verdade nas teses sobre Feuerbach. O Bernardino pergunta sobre setores estratégicos, e eu concordo 100% contigo, Bernardino. De fato, esse é um debate vital para o futuro do país, política industrial, conteúdo local. Eles estão dizimando isso, não é de hoje, mas ainda tem muita coisa. Quer dizer, ainda sobrou muita coisa. Você tem o BNDES, tem os fundos, a própria Petrobras, claro, enfim.
E o Banco Central, a dimensão da política econômica, da política monetária, da política fiscal. Então, o Estado sempre vai ser o Estado. Mesmo que depreciado, depauperado, o Estado sempre vai ter força. Claro que nós devemos lutar por preservar o máximo quanto possível, porque nós sabemos a importância, como os outros países do mundo fazem. Nessa privatização a brasileira, acontece, na verdade, a desnacionalização. Você pega uma estatal brasileira e vende para uma estatal de outro país. Você tira do controle da estatal brasileira e vende para a estatal da Noruega, ou para a estatal da China, ou para a estatal não sei da onde, francesa. É isso que você faz. E chama de privatização. Você só está mudando o país que é dono da estatal. Então, obviamente, isso já é uma demonstração que isso é uma falácia ideológica. E acho que o Estado deve ser defendido pela sua capacidade, porque é nele que todo mundo se refugia. Agora, no coronavírus, eu não vi um atacando o SUS. Ano passado tinha um monte de gente, SUS não presta, fecha o SUS, vende, privatiza, vamos fazer plano de saúde. Na hora do vamos ver, minha gente, todo mundo corre para o guarda-chuva do Estado. Todo mundo. Todo mundo. E na hora que está precisando, todo mundo corre para o BNDES. Todo mundo corre para o Banco Central, para o Tesouro. Todo mundo corre para o Estado. Mesmo aqueles que dizem que são contra o Estado. Passam 364 dias do ano dizendo que são contra o Estado. Mas pergunta quando ele tem um problema, para onde que ele vai? Vai correr para o Estado para resolver o seu problema. Por isso que é realmente uma temática central. E o astronauta, você pergunta sobre a temática do PCdoB, e eu mais ou menos já respondi. O ano de 2021, acho que vai ser um ano importante de debate interno nosso, né? À luz do resultado da eleição, à luz das novas regras legais, vamos saber se tem federação, se não tem, mas o PCdoB tem que continuar. Isso é indiscutível. O PCdoB como partido tem que continuar. Agora, a forma é que, eventualmente, você pode fazer, compor aqui, compor acolá, muda isso, muda aquilo, mas o PCdoB é o partido mais antigo do Brasil, quase centenário. Não há nenhum sentido. É uma necessidade histórica. É um programa que corresponde a uma necessidade objetiva. Então, ele não deve deixar de dizer, eu não sou liquidacionista. No sentido, não, tem que acabar o PCdoB, fecha, acaba, porque não tem jeito. Não, eu não defendo isso de forma alguma. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Lutamos todos os dias para que ele se fortaleça e consiga encontrar o seu papel cada vez mais na vida brasileira. Pessoal, eu quero agradecer muito a todos e todas. Realmente, o que o Augusto, nosso querido companheiro Augusto Peta, disse várias vezes, lamentavelmente é verdade. Ou seja, a pandemia do coronavírus aumentou ainda mais a sobrecarga sobre mim. Porque nós estamos com a eleição municipal, aí eu tenho tarefas da eleição municipal, tem a gestão, continua coronavírus, continua gente doente, continua gente precisando de teste, quer dizer, o coronavírus não foi embora, porque alguns acham assim, não, o coronavírus foi embora. Foi na cabeça de irresponsável. Na nossa cabeça, não. Agora mesmo eu estava na reunião da saúde sobre o quê? Sobre o coronavírus. Porque eu tenho 300 pessoas em hospital com coronavírus, já cheguei até 1.800, tenho 300. Mas eu vou dizer que acabou o coronavírus? Não, o coronavírus está aí, todo dia. Então eu tenho o coronavírus, a pandemia, enfim, a eleição, e isso acabou me sobrecarregando ainda mais, né? Além das tarefas burocráticas de governo, né? Porque é papel, minha gente, que não acaba nunca mais, não tem que ter fim. Porque para mover a burocracia do Estado, também, por mais que você delegue, descentraliza, etc., mas tem coisa que é você e você mesmo. Principalmente a parte das finanças, que de vez em quando o pessoal pergunta, mas como é que dá para fazer tanta coisa como a gente faz todo dia, inaugura a obra? Pode seguir na rede social, todo dia tem inauguração. Teve hoje, amanhã tem, depois da manhã tem, sábado tem. Todo dia a gente inaugura alguma coisa, anuncia alguma coisa. Um dos segredos é cuidar do dinheiro público com mais rigor do que eu cuido do meu mesmo. Porque o meu é meu. Se eu deixar cair uma nota no chão, o prejudicado serei eu. Agora, o dinheiro público, se eu deixo cair
pedaço no chão, o prejudicado são milhares ou milhões de pessoas. Então, um dos segredos é rigor com dinheiro público. E rigor com dinheiro público custa tempo, para você ficar sentado e cuidar da gestão, olhar as contas do Estado, como eu olho 3 vezes por dia. O meu extrato eu não olho, o meu pessoal, né? Eu olho de vez em quando, mas o do Estado eu olho 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e de noite, para saber se tem dinheiro para fazer as coisas, para terminar as obras, para poder botar os hospitais para funcionar e por aí vai. Então, eu lamento, assim, o contato não poder ser ainda mais longo, mas para mim valeu muito. Espero que também tenha sido útil a reflexão de todos vocês. Muito obrigado. Boa noite, firme na luta. Fé, força e esperança. Obrigado. Flávio, olha, vários participantes escreveram aqui dizendo que gostaram muito da sua palestra. Nós tivemos aqui participantes, se eu esquecer algum estado, por favor, vocês me digam, mas de São Paulo, Maranhão, Bahia, Santa Catarina, Pará, Alagoas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná e Paraíba. Não sei se peguei todos, né? Bem nessa embalo. Então, a gente agradece muito, enriquece muito a gente, toda a sua experiência prática, né? E sua capacidade intelectual. Acho que você consegue combinar bem a questão prática e a questão intelectual. E esperamos que você continue sendo muito bem sucedido na política. Nós precisamos de pessoas como você para dar continuidade à nossa luta e chegarmos até um país com outra situação, de outra forma, com outro governo, né, para que seja feito um planejamento, um plano de desenvolvimento com distribuição de renda, com valorização do trabalho, que todos consigam viver dignamente e não nesta situação que nós estamos. Então, muito obrigado mesmo, Flávio. Muito obrigado. E estamos, então, encerrando essa palestra com o governador Flávio Dino.